Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar aí a correção das atividades do dia 13 de julho de 2020. Nós temos aí, nessa semana, algumas atividades de português, matemática, história, geografia e ciências e artes, tá bom? Hoje eu trouxe para vocês algumas atividades de português, de matemática e do interdisciplinar. Vamos iniciar então com as atividades de língua portuguesa, tá? Sempre treinando aí, fazer o cabeçalho, tá? Na letrinha que você se sente mais à vontade de usar, se é letrinha de forma, pode usar a letrinha de forma, se é letrinha de mão, pode usar a letrinha de mão, tá? Eu só peço para vocês treinarem na hora do alfabeto, a letra de mão e a letra de forma, tá? Para vocês aí conseguirem se familiarizar com os dois tipos de escrita e não terem nenhuma dificuldade para ler quando vier esse tipo de letra na proposta para vocês, tá bom? Então vamos iniciar ali no ler e escrever na página 133. A gente estava trabalhando um pouco os sinais de pontuação, tá? Lembra o ponto final, a vírgula, reticências, dois pontos, travessão, ponto de interrogação, ponto de exclamação, aspas, tá? A gente já tinha aprendido sobre esses sinais, sobre como usá-los, tá? Para que eles servem. E agora a gente tinha que passar um trecho que estava sem pontuação nenhuma e reescrever ele trazendo as pontuações então. Então vamos lá, ó, página 133 do Ler e Escrever. O Ler e Escrever fica no mesmo livro do EMAI, aquele da capinha vermelha, tá? Que tem metade de matemática, metade de português. A gente vai começar então pela parte de português. Aqui, ó, essa parte azul, tá? Atividade 3B, transcrição do trecho do conto inserindo sinais de pontuação. Então, a gente fez já a 3A inserindo sinais de pontuação. Esse aqui podia ser em dupla, tá? Você podia estar ligando para um coleguinha através de videochamada e fazer junto com ele, ó. O que a gente coloca de sinal de pontuação nesse trecho? O que você acha? Aí vocês podiam reescrever juntos, tá? Se vocês quisessem, quiser fazer sozinho também, não tem problema. Então, vamos lá. Chapeuzinho abriu a porta lentamente. Então, dessa vez eu vou escrever, eu não vou escrever totalmente com letra grande, tá? Letra maiúscula. Eu vou usar maiúscula e minúscula, principalmente por causa do pessoal que já usa letra cursiva, reconhecer aí quando eu uso a letra maiúscula em começo de frase, tá bom? Então, começo de frase, letra maiúscula. Chapeuzinho abriu a porta lentamente e foi até a cama da avó. Então, eu dei o parágrafo aqui, tá, gente? Se quiser, pode fazer um parágrafo um pouco menor, tá? Para caber tudo, porque da outra atividade não coube tudo no trecho que eles deixaram, tá? Foi até a cama da avó, ponto final. Na mesma linha, letra maiúscula, tá? Porque é começo de frase. O lobo estava embaixo das cobertas e, vírgula, usando a touca de modo que só se podia ver um pouco de sua cara. Ponto final. Então, aqui não precisa da vírgula, não. Achei que eles iam colocar mais detalhe. Ponto final. Letra maiúscula na mesma linha. A menina, vírgula, percebendo que havia alguma coisa esquisita no ar, vírgula, perguntou. Dois pontos na outra linha, travessão, tá? Porque já é uma fala de personagem. Por que? Começo de frase, letra maiúscula, tá? Por quê? Porque de pergunta é separado, tá? Porque você tem orelhas tão grandes? Ponto de interrogação, tá? Ela tá fazendo uma pergunta. Por que você tem orelhas tão grandes? Aí o lobo respondeu, né? Então já é a fala do lobo. Ele vai explicar por que ele tem orelhas tão grandes.
São para escutar. Ó, o são, tá vendo que eu coloquei letra maiúscula? Começo de frase, letra maiúscula, tá? Como é a fala do lobo, eu passei para a linha de baixo. São para escutar as vozes dos amigos. Ele explicou, ponto final. E aí a Chapeuzinho vai falar de novo. Então, outra linha, travessão. E esses olhos tão grandes? É uma pergunta, ponto de interrogação. O lobo vai responder na outra linha, travessão. São para ver as pessoas. Ponto final. Ah lá, não vai caber de novo. Gente, eles não dão linha suficiente. Para ver as pessoas. E essas mãos tão grandes? Aí ele respondeu, são para abraçar as visitas. Ponto final. Agora, onde que eu vou encaixar o restante, né? Porque eles não deram linha suficiente. Aqui ainda eu consegui encaixar, mas ali... Bom, eu vou pôr aqui no nosso espaço em branco, então, porque no livro não tem linha suficiente, tá? E esse nariz tão grande, ó? Outra linha, travessão, tá? E esse nariz tão grande? Aí, ponto de interrogação, tá? Que ela fez uma pergunta. E esse nariz tão grande é para sentir o cheiro dos outros? Letra maiúscula é para sentir o cheiro dos outros. Ponto final. Aí ela pergunta: e essa boca tão grande? Pergunta, ponto de interrogação, né? E essa boca tão grande? E aí o lobo respondeu: podia ser para conversar. Podia ser para conversar. Vírgula. Mas vai ser para te comer mesmo. Na mesma linha, né? Mas vai ser para te comer mesmo. Aí, como ele está sendo assustador, a gente põe um ponto de exclamação. Outra travessão ali para explicar, ó. Dizendo isso, o lobo ficou em pé sobre a cama e preparou-se para saltar sobre a menina. Então, ó. Dizendo isso, o lobo. Dizendo isso, tem uma vírgula aqui, ó. O lobo ficou de pé sobre a cama. E preparou-se para saltar sobre a menina. Né? Ficou de pé, ficou em pé sobre a cama. E preparou-se para saltar sobre a menina. Ponto final. E aí termina o nosso textinho, tá? Então, aqui, pessoal, eu coloquei até onde coube, tá? Se não couber tudo no livro de vocês também, às vezes a letrinha de vocês é um pouco menor do que a minha aqui do meu programinha, tá? E eu terminei de escrever aqui, ó, esse trecho, tá? Porque não coube todo no meu arquivo do livro, tá bom? Então, quando vocês forem corrigir, tá? Vocês iniciam ali para dar uma verificada nos sinais de pontuação aqui. Se quiser dar um pause no vídeo. Depois, dá um pause aqui para ver o restinho do texto, tá? Como ficam os sinais de pontuação, tá bom? Fica dessa forma. Agora, a gente vai para a atividade de matemática, tá? A de matemática era no mesmo livro, tá? Só que na parte do EMAI, páginas 14 e 15, lá na frente, então, né? Página 14 e 15, aqui, ó. Aqui na página 14,
a gente tem um quadro de números, tá? Que a gente já trabalhou bastante no Trilhas, tá? E ele aparece novamente aqui no EMAI, para vocês verem a importância da criança ela se familiarizar com sequências numéricas, tá? Então, vamos lá, vamos preencher o quadro, ó. Depois do 104 vem o 105, depois do 111 vem o 112, depois do 116 vem o 117, depois do 126 vem o 127, depois do 128, 129, 130 e 131. Depois do 132 vem o 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139. Aí, depois do 147 vem o 148. Depois do 152 vem o 153, 154. Depois do 158 vem o 159, 160, 161, 162. Depois do 162, 163, 164. E vai aí até o 169, tá? Então, ficava preenchido assim o quadro. Aí a primeira pergunta, ó. O que há em comum nas escritas dos números da segunda linha? Então, aqui a gente tem as colunas e as linhas, tá? A segunda linha é essa daqui, ó, a família do 110, tá? Então, o que que tem em comum com os números dessa segunda linha? Todos, deixa eu escrever com letra grande, né? Todos os números se iniciam com o algarismo 1 e tem como algarismo da dezena o 1 também. Então, como é a família do 110, tá? Os algarismos da centena e da dezena vão ser o 1, tá? O 1, uma centena é 100, uma dezena é 10, não é 110, 111, 112, 113? Então, é a família aí do 110. Os algarismos da centena, de toda essa linha aqui, é o 1, e o algarismo da dezena também é 1, ó. Se a gente for colocar aqui em cima, ó, centena, dezena e unidade, tá? Então, a gente tem aí o algarismo 1 na centena, o algarismo 1 na dezena, e só muda os algarismos das unidades, tá bom? O que há em comum nas escritas dos números da terceira coluna? Então, a coluna é de assim, tá? A terceira coluna é essa daqui, ó. Eu vou passar o quadrante aqui na linha que ele pediu, tá? Que é essa daqui, segunda linha. E agora ele quer a terceira coluna. A terceira coluna é essa aqui, ó. Tá? O que que tem em comum nos números dessa terceira coluna? Todos os números terminam com o algarismo 2, tá vendo? 102, 112, 122, 132. Todos eles terminam em 2, tá? É isso que eles têm em comum. Então, vamos lá. Todos os números terminam com o algarismo 2, tá? Que número deve ser escrito na quarta linha e na quinta coluna? Então, vou colocar de azul aqui. Quarta linha, 1, 2, 3, 4. Essa é a quarta linha. E qual que é a coluna? A quinta coluna. 1, 2, 3, 4, 5. Essa é a quinta coluna. Então, o número que aparece na quarta linha e na quinta coluna é esse aqui, ó, 134, tá? É onde se cruza aqui, ó, a quarta linha e a quinta coluna, tá bom? Então, é o número 134. Que número deve ser escrito na quarta linha e na quinta coluna? O número 134. Prontinho. É uma atividade aí para vocês se familiarizarem com o quadro de números e com as sequências numéricas, tá? Agora, aqui na atividade 2.3, ele fala para a gente usar as cartelinhas do anexo 2. É a mesma coisa que vocês fizeram com o anexo 1, quer ver? Ó, vamos lá no anexo 2, tá? Lá na parte dos anexos, aqui.
parte dos anexos, tá? Esse foi o anexo 1 que vocês usaram para uma atividade. E aqui a gente tem o anexo 2, ó, tá vendo as cartelinhas? Elas são coloridinhas, tá? Então, é para vocês recortarem. Aqui é para recortar de assim, esse daqui é inteirinho assim, ó, tá? Então, é para vocês recortarem essas cartelinhas, tá? Não é para separar os que estão juntinho, tá? Esse daqui, tá vendo que tem um espacinho? Esse é para separar. Esses que estão coladinho é para recortar juntinho mesmo, tá bom? Que aí vocês vão montar os números, vão colocar uma cartela em cima da outra, tá? Que nem se eu quiser o número 123, eu coloco o 20 em cima do 100 e o 3 aqui, ó, dá para vocês montarem o 123. Então, você sobrepõe uma cartela a outra, tá? Então, era esse anexo aqui, que era para recortar. Não joguem fora depois de fazer a atividade, porque pode ser que vocês tenham que usar esse anexo para outra atividade. Então, vamos voltar lá para a página 15. Aqui, ó. Depois de recortar esse anexo 2, vocês vão montar com as cartelinhas os números que estão pedindo, ó. 123 é o 1, o 2 e o 3, né? 123. Como que eu faço 257? O 2, o 5 e o 7. Como que eu faço 319? O 3, o 1 e o 9. Como que eu faço 650? O 6, o 5 e o 0. Como que eu faço 802? O 8, o 0 e o 2. 444, o 4, o 4 e o 4. Como que eu faço 708? O 7, o 0 e o 8, né? 708. E o 911, o 9, o 1 e o 1, tá? Então, ficava dessa forma os números que vocês tinham que montar. Não precisava escrever, tá? Era só trabalhar ali junto com a mãe, com o pai, com a avó, com a tia, quem estiver fazendo a lição com vocês, tá? Vocês vão colocar as cartelinhas depois de recortar de acordo com os números que eles estão pedindo. Aí, aqui, ó, são as mesmas cartelinhas que vocês têm, tá vendo o coloridinho, ó? O verde, o azul e o amarelo. Só que é como se outra criança tivesse montado esses números com as cartelinhas e você tinha que responder as perguntinhas, ó. Qual é o maior deles, tá? O maior deles é o que tem o maior número na casa das centenas. Qual que é, ó? Se a gente olhar o 999 aqui, ó, centena, dezena, deixa eu pôr em letra grande, né? Centena, dezena e unidade, tá? Se a gente for ver, o algarismo 9 é o maior de todos, né? Então, o maior número aqui é o 999. 999. Qual é o menor? É o que tem o 1 aqui na casa das centenas, tá? Centena, dezena e unidade. Então, o número 132 é o menor. E aqui na letra C, ele pedia para a gente escrever os números na ordem decrescente. O que é ordem decrescente? Do maior para o menor. Então, ele começa grandão e vai ficando pequenininho. Então, eu tinha que começar do maior número. Qual que é o maior número? 999. Tá aqui. Depois do 999, eu tinha que colocar o segundo maior, que era 867, tá aqui. Depois, 718, tá aqui. 675, 556, 444, 325, 281 e, por último, o menor número, que era o 132. Então, eu risco eles assim de vermelho para eu saber que eu consegui colocar todos na minha sequência numérica, tá? Em ordem decrescente. Então, vai riscando para você não esquecer de nenhum número. Então, estão todos aí, ó. Começa do 999, que é o maior número, e termina no 132, que é o menor. Então, essas eram as atividades de matemática. Por último, a gente tinha uma atividade no interdisciplinar, tá? Vamos lá na página 22 até a página 25. Então, aqui no livro interdisciplinar, a gente ia falar um pouco sobre os recursos naturais do nosso planeta, tá?
Uma das coisas que o nosso planeta tem bastante é rocha, né? Todo o território aí é formado por rochas. E também a gente ia falar um pouco sobre as águas, tá? Então vamos começar falando das rochas, ó. O planeta Terra é uma grande esfera rochosa, coberta por água e gases. Os componentes naturais que formam a parte sólida da superfície terrestre são as rochas. Então, tudo que é chão, tá? Onde a gente pisa, é rocha, tá bom? Mesmo que tenha grama, mesmo que tenha areia em cima, por baixo tem rocha. As rochas podem ser encontradas em muitos lugares. Grandes rochas formam montanhas e morros. Pequenos fragmentos de rochas formam areia e cascalho dos rios, por exemplo, tá? Então, até dentro dos rios tem as rochas, que são cascalho. Aí, aqui na foto, ele pede para identificar onde há rochas. Então, aqui, onde que há rochas? Se a gente olhar na praia, a gente já vê um monte de rocha aí, né? Vocês podiam estar circulando algumas, né? Olha quanta rocha que tem aqui, né? Dentro da água, né? Tem um monte de rocha. E aqui, a rocha visível que a gente vê está na parede da casa mesmo, né? A casa é construída com pedras, com rochas, tá? E debaixo da grama, a gente sabe que vai ter aí rochas também, tá bom? As rochas são compostas de diferentes substâncias sólidas, chamadas minerais. Uma rocha pode ser formada por um ou vários tipos de mineral. Cada mineral apresenta uma característica, por isso, rochas compostas de diferentes minerais têm características diferentes. Então, aqui eles mostram para a gente o granito e o quartzo, tá? O granito, ele tem esse aspecto granulado, tá? Ele é feito de cristais, diferentes minerais. O quartzo, ele não é uma mistura de mineral, tá? Ele é um mineral só, por isso que ele é mais liso, tá? Ele tem um aspecto homogêneo, tá? Então, a diferença aí entre dois tipos de rochas, tá? Aqui, observe as imagens, leia as legendas e responda as questões. A ardósia é uma rocha dura, muito usada no revestimento de pisos. A pedra-sabão é uma rocha macia, que pode ser esculpida e é muito utilizada em esculturas. Então, a gente tem aqui a fotinha, ó. Por que essas rochas apresentam características diferentes? Então, pessoal, se a gente for analisar, a rocha da ardósia, ela apresenta características diferentes da pedra-sabão, porque, tá? Porque de resposta é junto, são formadas, vamos ver se vai caber aqui, formadas por minerais diferentes, tá? Elas apresentam aspectos diferentes porque são formadas por materiais ou minerais diferentes. A pedra-sabão poderia ser usada no revestimento de pisos? Não, né? A gente sabe que o piso ele precisa ali aguentar firme o impacto, né? O chão precisa ser firme. Se a gente usar a pedra-sabão para fazer piso, ela vai, por ela ser mais macia, ela pode facilmente se quebrar, né? Então, eu vou pôr aqui no cantinho, tá? Como não tinha linha para a gente escrever, vocês podem colocar no cantinho, ó. Não, pois a pedra, sabão, poderia quebrar, tá? Então, é por isso que a pedra-sabão ali não poderia ser usada para pisos, tá bom? As rochas muitas vezes são cobertas por uma mistura de restos de seres. Deixa eu colocar essa resposta mais para cá, ó, que aí vocês vão saber que é referente aqui. Vou colocar até uma setinha, para vocês saberem que é referente à letra B aqui, tá? Pronto, ficou melhor, né? Aí vocês escrevem de lápis aí no cantinho mesmo, tá? As rochas muitas vezes são cobertas por uma mistura de restos de seres vivos, fragmentos de rochas, ar e água. Essa mistura recebe o nome de solo. Então, o nosso solo aí é formado pelo processo de transformação de rochas. Aí vocês tinham que colocar o númerozinho de acordo com o tipo de solo, tá? A rocha fica exposta à ação do sol, da chuva, do vento e das mudanças de temperatura. Com o passar de muitos anos, essa ação começa a criar rachaduras e a fragmentar a rocha. Então, se a gente vê dos três desenhos aqui, aquele que a rocha está bem exposta aí ao sol é esse desenho aqui. Então, o número 1 vem aqui, ó, nesse último desenho. 2.
O ambiente criado pelas rachaduras na rocha, assim como o ar e a água acumulados entre os fragmentos, permite a vida de plantas e pequenos animais. Esses seres vivos degradam ainda mais a rocha. Então tá aqui, ó, é o desenho 2. 3. Com o tempo, as rachaduras permitem que a água entre em camadas mais profundas da rocha e mais seres vivos passam a habitar o solo. Isso aumenta a profundidade do solo. Então, a gente vê um solo maior aqui no primeiro desenho. Então, ficaria nessa ordem, ó, 3, 2, 1, tá? Agora, falando da água. A superfície da Terra é coberta predominantemente por água, né? O nosso planeta aí tem bastante água. A maior parte dessa água é salgada e está nos oceanos. A água doce é encontrada em rios, lagos e geleiras. Também é encontrada no subsolo, em rochas subterrâneas que possuem espaços nos quais a água se acumula. Essas águas são chamadas de aquíferos. Os seres humanos e muitos outros seres vivos dependem da água doce para sobreviver. Então, aqui a gente tem a distribuição da água, tá? O gráfico mostra a distribuição da água no planeta. Pinte as partes de acordo com a legenda. Então, ele queria que a gente pintasse a água salgada de azul e a água doce de verde. Vamos lá. Vamos pintar de azul primeiro. Ixi, meu azul é feinho. Ó, água salgada, tá? Então, a água salgada era tudo isso aqui, ó. Tá? Vocês vão pintar mais bonitinho, porque é mais fácil pintar à mão do que pintar aqui no computador, tá? Então, toda essa parte aqui, ó, vocês iam pintar de azul, que é referente à água salgada, tá? Nesse gráfico aqui, redondinho, que a gente chama de gráfico de pizza, tá? Ou o nome correto dele, que é gráfico de setores, tá? Então, aqui, ó, tudo isso aqui de azul, tá? Bem pintadinho, vocês vão pintar melhor que eu, que vocês têm mais capricho, né? E mais facilidade de pintar do que eu pintar no computador. Deixa eu aproximar mais para ficar mais fácil, tá? Então, aqui, toda essa parte aqui de azul, tá? Que vocês tinham que pintar com seu lápis de cor, tá? Então, a parte maior do gráfico, vocês vão pintar de azul, tá? Pintar mais um pouquinho aqui, tá? Não pode deixar nada em branco aí, é que o meu não tem como, tá? Nossa, sai fora ali, tá? Fica mais ou menos assim, o de vocês vai ficar melhor pintado, tá? E de verde, a água doce. Então, aqui, ó, a parte verde é só essa aqui, ó, que seria a água doce. Ó que pouquinho, né? Aqui é a parte verde. Com a parte menor deu para pintar melhor, tá? Então, nosso gráfico, ele ficaria assim, tá bom? Para pintar aqui a parte grande de azul e essa pequena parte de verde, tá? Água salgada e água doce. Aí ele pergunta o seguinte: que tipo de água usamos para o nosso consumo? A gente não pode consumir a água salgada, tá? A gente utiliza só a água doce. E olha o tantinho de água doce só que é da água do planeta, bem pouco, né? Observe a imagem e leia o que a menina está pensando. Se o nosso planeta é coberto por tanta água, por que precisamos economizar água e evitar o desperdício? Como você responderia essa questão? Bom, olhando esse gráfico, a gente vê o tanto de água que não dá para consumir, que é salgada, que é a maior parte, tá? É praticamente aí 90% da nossa água aí é salgada, não dá para consumir. A gente tem pouquíssima porcentagem de água doce. Então, é por isso que a gente tem que economizar, porque se a água doce acabar, a água salgada não vai poder substituir ela, tá bom? Página, essa daqui é a 24 até a página 25, né? Então, vamos para a página 25, ó. Na natureza, a água pode ser encontrada em 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. A água no estado sólido são o gelo e a neve, que se formam em lugares muito frios. A água no estado líquido é encontrada em rios, lagos e oceanos. E a água no estado gasoso é chamada de vapor de água e é invisível. Então, a gente tem aí 3 tipos de estado em que a gente pode encontrar água: sólido, líquido e gasoso. O líquido é a água, né? Que a gente encontra líquida, né? Sólido, a água dura, seria o gelo. E gasoso seria o vapor, tá? Que a gente muitas vezes não consegue ver. Então, aqui nessa imagem era para a gente indicar os 3 tipos da água que estão nessa imagem.
O líquido, né? Essa água líquida aqui. Sólido, essa geleira enorme aqui. E gasoso é o que está no ar, tá bom? A água disponível em rios, por exemplo, pode conter impurezas invisíveis a olho nu, que podem prejudicar a nossa saúde. Por isso, a água deve ser tratada antes de ser consumida. A água apropriada para beber recebe o nome de água potável. Ela é incolor, inodora e insípida, ou seja, ela não tem cor, ela não tem cheiro e nem sabor, tá? A água potável, ela tem essa característica. Então, aqui na imagem, vocês beberiam a água desse rio? Obviamente, a gente acabou de ler que as águas dos rios, elas possuem impurezas que a gente não consegue ver. Embora esse rio pareça bem limpo e bonito, tá? A água ela não está tratada, então quem tomar dessa água pode pegar alguma doença, ficar com o estômago ruim, tá? É por isso que a gente tem aí as estações de tratamento, tá? Que tratam a água, né? Eles tiram essas impurezas da água aí e mandam a água para casa da gente limpinha para a gente consumir, tá? Tanto para tomar banho, quanto para fazer alimento, quanto para beber, tá bom? Então a resposta é não, não dá para tomar água do rio. Por quê? Vocês estariam tomando junto impurezas aí que não se pode consumir, tá bom? Bem, pessoal, essas foram as atividades dessa segunda-feira. Qualquer dúvida, então, é só mandar para mim, tá? Um beijo, tchau!